Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nós estamos meditando na Palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, onde Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, depois de um dia muito cansativo, onde ele tinha ensinado, onde tinha pregado, onde ele tinha curado muitas pessoas e falado sobre o reino dos céus. E agora ele estava cansado, ia passar para o outro lado, onde tinha menos gente, e ele também tinha um propósito, ou seja, o propósito de chegar naquele outro lado, ele ia realmente ter um contato, uma experiência com o sobrenatural, onde ele ia interferir na vida de uma pessoa e depois de uma comunidade, que era o gadareno, ou a pessoa que estava endemoniada, havia uma legião de demônios dentro dessa pessoa. O que diz a palavra de Deus então aqui nessa passagem de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41? Primeiro nós analisamos a questão da primeira pergunta. A primeira pergunta é a pergunta de Jesus, que é a pergunta dos discípulos, que pedem para o Senhor: Senhor, só vai deixar que nós morramos, que nós pereçamos? Essa é a pergunta. Talvez você esteja também perguntando hoje, Senhor, o Senhor não está vendo a minha aflição? O Senhor não está vendo a minha angústia? O Senhor não está vendo o meu medo? O Senhor não está vendo o meu desespero? O Senhor não está vendo que eu não tenho mais força para lutar? Uma coisa eu quero dizer para você: quando as tuas forças chegarem no limite, Deus não tem limite. Quando você chegar no teu limite, todos os recursos de Deus ainda estão disponíveis para você. Então eu quero deixar essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Deus não desistiu de você. Deus quer o melhor para a tua vida. Apenas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa confiar que Deus, Ele não desistiu de você. Olha só agora a situação. Havia dois tipos de tempestade. A primeira tempestade é a tempestade circunstancial, ou seja, era a tempestade física. Eram os ventos, os mares revoltos, que poderiam destruir aquelas pessoas porque as águas do mar já estavam indo para o barco e o barco poderia afundar. Mas também havia uma outra tempestade, que é uma tempestade do coração, uma tempestade dos sentimentos. Havia uma confusão naquele momento, eles não sabiam por que estavam enfrentando todos esses problemas, já que Jesus mandou eles irem para o outro lado. Então, como nós podemos enfrentar essas tempestades? O que nós podemos nos agarrar nessa hora? Primeiro, nós temos que entender que houve uma promessa de Jesus. Ou seja, lá no versículo 35, Jesus diz que é para nós passarmos para outra margem. Ou seja, há uma promessa do Senhor que chegariam na outra margem. Sabe que na Bíblia Sagrada nós temos mais de 8.000 promessas. Então nós podemos nos agarrar a essas promessas. Talvez você tenha algum familiar que ainda não tenha chegado até o Senhor e você está desesperado, você está angustiado porque esse teu familiar está perdido, quem sabe nas drogas, quem sabe na prostituição, quem sabe nos vícios, quem sabe na marginalidade. Uma coisa eu quero dizer para você, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que palavra é essa? O Senhor está dizendo: eu vou te ajudar para que essa pessoa que hoje pode parecer perdida aos teus olhos, ela ainda vai ser encontrada e ela vai se achar nos meus caminhos, junto contigo, caminhando e me adorando e tendo comprometimento comigo. Outra questão muito interessante que nós podemos entender é que havia a presença de Jesus no barco, o barco da tua vida. Você convidou Jesus para estar presente? Se no barco da tua vida, na tua história, no teu relacionamento, Jesus está,
Ele não é somente um convidado especial, pelo contrário, Ele é o autor da tua vida, Ele é o ator principal na tua vida, Ele é aquele que dirige a tua vida, é o diretor da tua vida. Se Ele tiver esse papel de importância de rei, de senhor, Ele sentar no trono das tuas emoções, do teu coração, a presença de Jesus faz toda a diferença. Talvez vai ter momentos que você vai sentir só, talvez vai ter momentos que você vai sentir-se abandonado, talvez vai ter momentos que você vai sentir rejeitado, talvez tenha momentos que você não vai compreender por que as pessoas estão agindo ou reagindo contigo daquela forma. Não importa, o importante é que o Senhor está contigo e Ele vai fazer com que você vença essa situação, vença essa crise, vença essa tempestade. Apenas confia nele, creia nele. E o que mais importa é que Ele esteja presente junto de você, que você convide-o diariamente para estar ao teu lado e que você não o abandone, que você não se afaste dele, porque se você convidá-lo, ele vai estar junto de você. Por que então nós sabemos que nós íamos chegar ao outro lado? Por causa da paz que Jesus demonstrava no barco. Ou seja, tudo estava sob controle. Uma coisa interessante é que paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança em Deus no meio da tempestade. Eu vou repetir, paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança em Deus no meio da tempestade. Quando Deus ele agiu na vida de Daniel, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Ou seja, Deus permitiu que ele fosse parar na cova dos leões para que o nome dele, ou seja, de Deus, fosse exaltado, fosse glorificado. Assim também, quando nós passamos por lutas, passamos por provações, por dificuldades extremas na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver que Deus está conosco. Ou seja, não importa o que você estiver passando, você vai estar passando dando glória a Deus. Pastor, mas é difícil. É claro que é difícil, é complicado. Somente na carne, somente no homem nós não conseguimos. Mas quando estamos cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá coragem para prosseguir. E essa coragem, essa ousadia, essa determinação faz com que nós possamos vencer. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Ou seja, querido, mesmo quando você passar por crises, se você passar por essas crises dando glória a Deus, dizendo, Deus está comigo, eu vou avançar, eu vou vencer. Ou seja, no teu pensamento você já vê a vitória, as pessoas que estão ao teu lado, vendo você enfrentar, não resmungando, não criticando, não murmurando, pelo contrário, alegre, sorrindo, confiante, eles vão querer esse teu Deus. Você vai ser um agente que vai mudar a realidade das pessoas que estão contigo. E é isso que Deus quer. Assim como Jesus mudou a realidade dos discípulos, daquela região, de todo mundo hoje que crê nele, assim Deus quer que nós possamos mudar a realidade das pessoas que convivem conosco. Mas só podemos fazer quando estivermos cheios da presença de Deus. Só podemos fazer quando cremos que o Senhor está conosco e que Ele é o príncipe da paz, ou seja, Ele nos dá um ambiente propício para ser glorificado. Uma outra coisa muito interessante, por que o barco não ia afundar? Ou seja, por que a crise não ia fazer com que eles morressem? Por causa do poder de Jesus. Muito interessante. Agora, Deus está se revelando, Jesus está se revelando como Deus, aquele que tem o poder sobre as leis da natureza. Ele vai acalmar a tempestade, vai acalmar o mar,
e vai vir grande bonança, vai vir paz. Passa mais um pouco de tempo, ele chega no outro lado do lago, do mar da Galileia, ele enfrenta um homem que estava possuído por uma legião de demônios, ou seja, mais de 6.000 demônios. O que ele mostra? Mostra o poder de Jesus sobre os demônios. Ele retorna novamente para Cafarnaum e o que acontece? Uma senhora que já estava há 12 anos com fluxo de sangue, ou seja, ela estava perdendo sua vida, se esvaziando, né, em sangue, nesse derrame. O que faz? Toca na hora de Jesus e é curada. Mostra o poder de Jesus sobre as enfermidades. Um sacerdote pede para Jesus ir até a casa dele, porque a sua filha, né, estava já morrendo. Então a filha de Jairo, Jesus vai até casa e a cura, na verdade, a ressuscita, traz à volta a vida. Então Jesus mostra o poder sobre a morte. Então Jesus é Deus. Ele tem o poder sobre as leis da natureza, ele tem o poder sobre os demônios, ele tem o poder sobre as enfermidades, ele tem o poder sobre a vida. A palavra de Deus diz que quando depois que ele morreu, ele foi até o inferno e trouxe e pegou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que Deus colocou o nome de Jesus como o nome maior de todos. Então, queridos, o que nós devemos e precisamos compreender? Deus, Jesus, tem o poder para mudar a circunstância em que você está vivendo. Não importa o tamanho dessa circunstância, não importa o tamanho do teu problema. Deus, Ele quer que você possa dar legalidade para Ele agir. Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai trazer solução. Outra coisa muito interessante, queridos, é que nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter fé. Mais uma vez nós falamos, o medo, na verdade, nos paralisa. O medo faz com que nós venhamos a ficar inertes, sem reação. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, a segunda parte, que Deus é amor. O que isso significa? Se Deus é amor, se você se enche da presença de Deus, se você se enche do Senhor, da palavra dele, o que vai acontecer? O medo vai embora, o medo não vai ficar. Então, quanto mais você meditar na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Então isso vai gerar fé no teu coração, e quanto mais fé no teu coração, mais ousadia, mais coragem você vai ter, mais presença de Deus você vai ter, e mais presença de Deus é mais amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra de Deus vai mais longe ainda e diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, espírito de moderação ou equilíbrio, espírito de amor, poder para enfrentar os demônios, para enfrentar as hostes infernais, enfrentar aquilo que é ruim em nossa vida. Nos deu equilíbrio para enfrentar e administrar as crises interiores, ou seja, enfrentar as tempestades internas. Nos deu amor para nos relacionarmos com as pessoas e sermos espelhos de Deus nessa terra, agindo mais próximos como Jesus agia, ou seja, sendo um verdadeiro cristão. O que é ser um verdadeiro cristão? É andar como Jesus andava, é falar como ele falava, é sentir como ele sentia, é reagir como ele reagia. Ou seja, ser cristão é ser parecido com Cristo, ser pequeno Cristo nessa terra, é ser uma pessoa que ama muito e perdoa muito. Se você amar muito e perdoar muito, você é um verdadeiro cristão. Pastor, eu não consigo, pastor, perdoar, não consigo amar. Se encha de Deus. Quanto mais você se encher de Deus, mais próximo e mais parecido com Ele você
vai ser. Pastor, mas eu piso na bola muitas vezes, eu faço coisas que eu não deveria. É claro, você é ser humano, você vai errar até o fim da tua vida, mas quanto mais perto de Deus, você vai errar menos. E quando você errar, você vai ter a humildade de reconhecer o teu erro, você vai ter a humildade de pedir desculpa, pedir perdão. Por quê? Porque você está cheio de Deus e as pessoas vão ver no teu semblante, no teu rosto, na tua face, a face de Deus. Vão ver no tom da tua voz que Deus está contigo. Vão ver nas tuas atitudes que você é dele. Não adianta você falar muito de Deus. Você tem que falar muito, mas muito, de tal maneira que, se for necessário, use palavras. Ou seja, você vai falar através das tuas ações, através das tuas atitudes. É assim que tem que ser, é assim que Deus fez para que o seu povo, que se chama pelo seu nome, pudesse engrandecê-lo, adorá-lo através das obras, através das ações, através de palavras que vão fortalecer. Então, queridos, não julgue ninguém, não critique ninguém, mas dê a mão, ame muito, abrace muito, sorria muito e seja usado por Deus diariamente para conduzir essas pessoas para mais próximas de Deus. Por que a tempestade veio? Por que a tempestade vem muitas vezes, queridos, em nossas vidas? Porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos a nós mesmos, porque nós não conhecemos a nossa missão nessa terra. Jesus tem todo o poder, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. O que agora aconteceu? Os discípulos estavam apavorados. Quem é este que faz os ventos se calarem e o mar sossegar? Quem é Jesus? Se você puder compreender, responder essa pergunta, você está no caminho de encontrá-lo, você está no caminho de aceitá-lo, você está no caminho de admirá-lo, você está no caminho de honrá-lo, você está no caminho de servi-lo, você está no caminho de ser filho de Deus. Jesus é o próprio Deus onipotente. Ele é o Filho de Deus, Ele estava com o Pai e o Espírito Santo antes da criação do mundo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso intercessor que está intercedendo por mim e por você lá no céu. Ele está à destra, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e um dia Ele vai voltar, como diz lá no livro de Apocalipse. Os seus olhos são como chamas, os seus cabelos brancos como a neve, em cima da sua cabeça muito diademas, que significa poder, reinado, fortaleza. Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua roupa é uma roupa de lã, de linho puro, salpicado de sangue, de vermelho, que mostra realmente o sacrifício que Ele fez na cruz. Os seus pés são como latão reluzente. Queridos, o Senhor vai voltar como Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele está pronto para voltar. Este é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele está batendo na porta do teu coração. Se você crer nele e confiar, Ele vai fazer como Ele fez com os discípulos, socorrê-los na hora da angústia, na hora da provação, na hora da perda, na hora da tempestade. Jesus está acalmando agora a tua tempestade. Ele quer ter legalidade, mas Ele só pode agir na tua vida se você fizer que nem os discípulos. Mestre, por favor, nos socorre. Mestre, por favor, nos ajuda.
Ou seja, você tem que pedir socorro para Ele. Se você pedir socorro para Ele, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai agir ao teu favor. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te socorrer, vai te tirar desse desespero, vai te tirar dessa dor, vai te tirar desse aperto do teu coração, vai trazer paz, porque Ele é o príncipe da paz, é o Deus da paz. E quando você está perto dEle, a paz sobrevém sobre a tua vida. Pastor, eu preciso dessa paz. Eu tenho tentado tantos caminhos, tenho tentado tantas coisas, mas não consigo ter paz. Eu não consigo dormir. Parece que a minha vida é uma grande tempestade, a minha vida é uma noite longa e não vem o dia. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, ou seja, a dor, a enfermidade, o problema pode ser longo, pode ser perverso e traz escuridão para você, mas não pode impedir o nascer do sol. O sol vai nascer sobre a tua vida e o sol representa a presença de Deus. O sol dissipa todas as trevas, o sol traz alegria, o sol traz vida, o sol traz força e o Senhor já está agindo sobre os teus problemas, sobre a tua vida, sobre a tua casa, trazendo solução. Eu creio nisso de todo o meu coração. Basta apenas agora você dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, muda os meus pensamentos, muda os meus valores. Por favor, Senhor, toma conta do meu ser. Eu te dou agora o domínio sobre o meu ser, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vontade, sobre todas as coisas. Vem, Senhor, e toma o teu lugar de honra, teu lugar de glória. É assim que deve ser, querido. Creia, confia. Não existe problema que seja gigante aos olhos de Deus. Todos os gigantes aos teus olhos, para Deus não é nada. Não há Deus que luta e trabalha por você como nosso Deus. Ele não só pode, mas Ele quer interferir, Ele quer te ajudar. Basta apenas que você creia, basta apenas que você confie, basta apenas que você peça, basta apenas que você clame, basta apenas que você grite e diga: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Muda ela por completo. Tenha domínio sobre toda a minha vida, minha família, meus negócios. Toma conta de tudo. Até então eu tentei dominar, tentei administrar, mas não deu certo. Eu quero que o Senhor seja o meu sócio majoritário. Eu quero que o Senhor seja o meu patrão. Eu quero que o Senhor me dê a direção e eu apenas obedecer e descansar em Ti. Essa, Senhor, é a minha oração. Esse é o meu pedido hoje. Eu te faço, Senhor, em o nome de Jesus. Queridos, esse é o nosso Deus. Vamos confiar nele. Vamos crer. Deposita toda a tua confiança no Senhor. Creia que Ele está no controle de todas as coisas e você vai poder descansar nele. Talvez você não consiga dormir já há alguns dias. Talvez você esteja desesperado, até pensando em fazer bobagem. Mas uma coisa eu quero dizer para você: experimente depositar toda a tua confiança em Deus. Não confia no homem, mas confia em Deus. Busque a Ele e você vai encontrar resposta para a tua vida. Eu quero agora orar por você. Se possível, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Não coloque agora os teus olhos sobre os teus problemas, mas coloque agora os teus olhos sobre Deus e descanse nele. Querido Deus e amado Pai, eu coloco agora, Pai, essa pessoa que me ouve, que o Senhor possa ir além dessas minhas palavras, porque as minhas palavras são tão pequenas, Senhor. Querido e doce Espírito Santo de Deus, Tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esteja agindo, esteja operando, esteja trabalhando, Senhor, profundamente nessa crise, nesse problema que aos olhos dessa pessoa não tem solução, mas o Senhor nunca perdeu uma guerra, nenhuma batalha.
O Senhor tem todo o poder. Eu entrego essa vida nos teus braços agora, diante do Senhor. Talvez essa pessoa esteja dizendo: Deus, eu tenho um grande problema. Que essa pessoa compreenda e entenda que ela tem um grande Deus, todo-poderoso. E quando nossos olhos são fixados em Ti, o problema diminui. Que essa pessoa possa olhar para Ti. Abre os ouvidos espirituais dessa pessoa. Derruba, Pai amado, tudo aquilo que porventura está atrapalhando e impedindo dessa pessoa Te conhecer. E que ela venha a ser salva. Que ela venha ter o Seu nome escrito no livro da vida. Que ela venha Te reconhecer como Deus. Que ela venha caminhar contigo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!